Tudo bem aí, pessoal? Eu sou o professor André e no nosso vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é o término dos estudos. O quão importante é para você se realizar profissionalmente e pessoalmente também, tá? Cabe a você ser determinado, ter perseverança e ter muito trabalho também. Vamos dar uma olhada em alguns dados aí. Crise faz crescer diferença salarial por anos de estudo. Então aqui está falando, né, esse dado aqui do G1, que quem tem ensino superior, quem é formado na faculdade, ganha até 6 vezes mais de uma pessoa que não é formada na faculdade. Então a importância de você também buscar uma faculdade depois, tá? E aqui nesse gráfico de pizza, vamos dar uma olhada no seguinte. É bem provável que você esteja aqui nessa faixa, né? Ensino médio incompleto. Então você está ganhando na faixa de 1.365. Ao terminar os estudos, ao terminar o ensino médio, você poderá ganhar R$ 1.823. Então perceba que você já vai dar um salto na questão financeira. E quando você terminar uma faculdade, você vai poder estar ganhando aí R$5.000, tá? Então são diferenças aí muito grandes de dinheiro, tá? Quanto mais você estuda, mais dinheiro você ganha. Isso é um fato, ok? Na próxima notícia também do G1, mais da metade dos brasileiros de 25 anos ou mais ainda não concluiu a educação básica, aponta IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que significa isso, pessoal? 52% da população não terminou os estudos, né? E 48% terminou. Então é hora de você sair desses 52% e ir para o 48%, tá? Para ter melhores condições. Os 48% estão ganhando mais dinheiro, estão tendo melhores oportunidades de trabalho, estão se realizando mais, enquanto que os 52% não vivem o que os 48% estão vivendo, tá? E aqui um outro gráfico mostrando, né, fundamental incompleto e o médio incompleto, a porcentagem de pessoas, a quantidade de pessoas. E depois o médio completo e o superior completo. Tá, então é mais gente que não se formou, tá, do que gente que se formou, ok? Já aqui os desempregados. Em janeiro de 2020, a gente tinha aí 12 milhões de desempregados. Já em janeiro de 2021, nós temos 14 milhões de desempregados, praticamente. Lógico que a pandemia também agravou esse quadro. Mas agora, nesse momento, é hora de você se especializar, né? É hora de você cuidar dos seus estudos. É animador que você esteja procurando, né, estudar, se aperfeiçoar e tenha em mente que a maioria não terminou os estudos. E se você faz parte dessa maioria, você vai poder mudar esse quadro, tá? Você vai poder sim terminar os estudos. Conta com a gente, tá? Fecha com a gente aí. Um grande abraço, prosperidade para você e muito trabalho. Até a próxima. Muito boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos aqui na nossa aula live de Biologia. Hoje teremos um assunto muito legal, que é a citologia, sobre o mundo das células, tá? Mas antes de começar a nossa tradicional aula live, deixa eu passar alguns recados importantes para vocês. Pessoal, já faz um tempo aí que a gente está tendo aí as nossas aulas presenciais, então não deixe de fazer parte dessa experiência, tá? Procure a sua unidade, troca uma ideia com o pessoal lá da secretaria, veja a disponibilidade de turmas e de horários e faça parte dessa experiência bacana. Você pode trocar uma ideia lá com os colegas, tirar uma dúvida com o professor, e você sempre vai ter o quê? Né? Uma chance a mais de dar uma esclarecida aí no assunto, beleza? Além disso, continue ligado aí nos nossos canais digitais aí, né? No grupo do WhatsApp, nas aulas live de quarta e no portal do aluno, que está cheio de material importante para você estudar, para você concluir os seus estudos e, claro, garantir um futuro melhor. Beleza? Muito bom, pessoal! Então vamos lá que o tempo urge, vamos para a nossa aula de Biologia sobre citologia, o mundo das células. Bom, pessoal, um detalhe importante, né? O que é célula? A célula, ela é a unidade fundamental do ser vivo. Tá? Então todo ser vivo ele é composto de célula. Presta atenção no que eu falei. Todo ser vivo é composto de célula. Tem um carinha aí que a gente vai falar daqui a pouco que não é considerado ser vivo, porque ele não é
composto de uma célula inteira, mas deixa ele para depois, tá? E dentro dessa célula que acontecem todos os processos metabólicos que fazem, né, os órgãos, os tecidos dos seres vivos funcionarem, tá? Então a célula é como se fosse um micro computadorzinho lá que tem dentro do ser vivo com vários processos tal que fazem cada setor dele, né, se desenvolver e dar vida à criatura, ao ser vivo, beleza? Muito bem. Bom, falei que todo ser vivo é composto de célula. Existem dois tipos, né, com relação à quantidade de célula de classificação para esses seres vivos. Primeiro você tem os seres vivos unicelulares, que são aqueles que são compostos de uma única célula. Pessoal, um ser unicelular, a gente entende que ele é o quê? Muito pequeno, tá? Ele é praticamente invisível a olho nu. Ele é o quê? Um micro-organismo. Então, quem seriam os unicelulares? Os bactérias, os protozoários, né? Esses seres muito pequenininhos, microscópicos. Os micróbios, tá? Esses são os unicelulares. Uma única célula, beleza? Tá? Como que ele se reproduz? Se dividindo ao meio, tá? Ele se divide ao meio e nascem duas células iguais. Então esses seriam o quê? Os unicelulares. Muito bem. Depois a gente tem o multicelular ou pluricelular. Pluri, né? Lembra de plural? Muitos, bastante. Tá? Esses são a maioria dos seres vivos visíveis. Tá? Por quê? Porque eles são formados de várias células. Tá? Bom, e é o seguinte. Quando você tem uma união de células, uma determinada união de células, você pode ter um tecido, depois uma união de tecidos você vai ter um órgão, uma união de órgãos você vai ter o quê? Um organismo. Tá? E essa união é formada basicamente do quê? De células que vão se unindo. Tá? Você tem a célula do osso, célula do fígado, célula do coração, são células diferentes, tem funções diferentes, mas assim, a estrutura dela é praticamente a mesma, tá? Salvo as suas particularidades. A gente vai falar um pouquinho sobre cada estrutura daqui a pouco, beleza? Então é isso daí. Os seres vivos podem ser organizados em multicelulares, quando são várias células, e unicelulares, quando são apenas o quê? Uma única célula. Muito bem, tá? Bom, e o vírus? Né? O vírus é unicelular ou ele é multicelular? O vírus não é nenhum dos dois, pessoal. O vírus é considerado acelular. É um prefixo grego que significa não, negação, tá? Ele é um acelular, porque ele não tem uma célula completa. O vírus é aquele cara que eu acabei de falar para vocês, né? Que ele não é considerado um ser vivo. Por que ele não é ser vivo? Porque ele não tem a célula inteira, pessoal. Ele não tem uma célula completa. Para ele, né, conseguir ter acesso às outras estruturas da célula, ele parasita uma célula sadia, né, usa o metabolismo das células para se reproduzir e aí depois ele mata a célula e causa infecção viral. Né? A gente vai falar daqui a pouco dele mais adiante. Mas só para vocês guardarem agora, o vírus não é um ser vivo. O vírus é um parasita celular obrigatório ou um organismo acelular, ou seja, ele não tem a célula completa, tá joia? Muito bem. Bom, depois disso, vamos voltar aqui agora para as células, né? A gente falou sobre as multicelulares, unicelulares e acelular, né, que é o vírus. Agora vamos falar sobre os tipos de célula com relação à evolução, com relação à fisiologia, morfologia interna delas, tá? Primeiro, você tem o tipo de célula mais primitiva, o primeiro tipo de célula que surgiu, né, que acredita-se que tenha surgido da vida da Terra, são os procariontes. Lembra de vem antes, tá? Procariontes são aqueles caras que vêm antes dos eucariontes. Então, o procarionte é o tipo de célula mais primitiva. Também é o tipo de célula mais simples, tá? E é o tipo de célula que, assim, a principal característica dela é que ela não tem uma estrutura chamada carioteca. A carioteca nada mais é do que uma membrana que protege o núcleo da célula, protege o núcleo onde fica o DNA, tudo, parte mais importante da célula. Os procariontes não têm essa membrana, tá? Eles têm uma estrutura muito mais simples e muito mais primitiva, tá? Consequentemente, os procariontes são quem? As células mais adaptáveis ao meio. Por exemplo, as bactérias são procariontes. Uma bactéria ela é altamente adaptável, né? Você pode ver que quando você tem uma infecção bacteriana, se o remédio não dá, o antibiótico não dá certo, você tem que trocar de remédio. Por quê? Porque ela já criou resistência para aquele tipo primeiro que estava tomando, tá? Então,
Procarionte, mais primitivo, micro-organismo, bactéria, não tem o que? Carioteca. Qual que é mais importante? Saber, ele não tem carioteca, não tem a membrana do núcleo, tá joia? Então esse aí é o procarionte, tá? Bom, depois do procarionte, você também tem o eucarionte. O eucarionte, sim, é a célula mais desenvolvida, tá? É um salto na evolução celular. A maioria dos seres vivos são o que? Eucariontes, né? Dos multicelulares, todos os multicelulares são eucariontes. O eucarionte, ele tem justamente isso daí. Ele tem um núcleo, que o núcleo ele fica dentro da célula, né? Mas esse núcleo ele fica apartado, fica separado das outras funções para ele poder ter uma função mais independente, né? Porque ele tem que ter um trabalho mais diferenciado, um trabalho mais delicado ali e tal, que ele tem que focar naquilo ali. Então ele tem que ficar protegido justamente por essa membrana chamada carioteca. Além do que, a carioteca também serve como proteção, não só para isolar o núcleo, mas também no caso de uma invasão de um patógeno, de uma bactéria ou de um fungo, de um vírus, né? Até chegar no núcleo, o citoplasma ali já criou um sistema de defesa e muitas vezes ele já anulou a ação do patógeno. Às vezes na própria membrana já identificou e já não permitiu a entrada dele. Mas o núcleo também tem essa função de proteção, né? A carioteca tem essa função de proteção do núcleo. Beleza? Muito bem. Olha lá. Agora, vocês podem ver aqui na figura, a gente vai falar um pouco sobre as partes da célula, tá? As 3 partes principais, que é o que interessa para a gente nessa altura do campeonato. Tem 3 partes. A célula é composta da membrana plasmática, do citoplasma ou hialoplasma, muita gente fala também, né? Tá? E que eu acabei de falar, né? O núcleo. Tá? Então, ó, no esquema aqui a gente tem um exemplo de uma célula eucariótica, né? Uma célula eucarionte, que você tem a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Bom, se a gente fosse fazer uma comparação com um ovo frito, né? Quando você quebra um ovo lá na frigideira, ele começa a fritar, aquela parte bem na beiradinha da clara, né? Quando ele começa já a coagular, ele começa a fritar, fica uma casquinha crocante, aquilo ali seria a membrana plasmática, tá? A membrana plasmática que ela é meio que a parede que envolve a célula. A clara, né, conforme ela vai solidificando, ela seria quem? O citoplasma, né, que é onde acontece o metabolismo da célula. E a gema é o núcleo. E a carioteca? A carioteca é o seguinte, pessoal. Imagina que você está fritando um ovo lá, aí você não vira ele. Aí daí de repente você pega e coloca uma tampa abafando ele assim, né? Aí depois de um tempo, onde está a gema ali, ele parece estar meio opaco, né? Tá meio translúcido assim, com uma pelinha, né? Uma membranazinha cobrindo a gema, né? Então aquilo ali seria a carioteca na célula, tá? É aquela membrana que reveste a gema do, entre aspas, ovo, né? Muito bem. Aqui na outra figura a gente tem uma célula procariótica, tá? Não tem um núcleo definido, ou seja, o núcleo fica espalhado pelo citoplasma, né? Tá? Esse aí seria um modelo de uma célula de bactéria, tá? Ele tem um formato até meio compridinho, né? Tá? Não é um formato circular. Olha lá, daí você vê as estruturas todas espalhadas ali dentro, tá? E aí essa então seria a célula eucarionte, como eu falei para vocês, tá vendo? Ela tem a membrana, o citoplasma e o núcleo. Vamos falar um pouquinho sobre cada estrutura agora, especificar cada estrutura. Membrana plasmática, lembra do ovo frito? Aquela camadinha crocante que fica na beirada do ovo, né? Às vezes cai um pouco de sal ali, fica até mais saboroso, né? Então aquela camadinha crocante é a membrana plasmática. Tá? Na célula, ela tem a função do quê? Primeiro, ela tem uma função de estrutura, ela circula todo o perímetro celular, não permite que vaze o interior para o meio. Segundo, ela tem uma função de proteção, é como se fosse uma muralha, que nem fosse uma cerca, que nem fosse um portão, fechando todo o perímetro celular. Terceiro, ela tem uma função de trocas gasosas, trocas de nutrientes com o ambiente. Por quê? Porque ela é de uma constituição lipoproteica, ou seja, a membrana da célula é formada tanto de lipídios quanto de proteínas. Então ela permite, numa parte lá que é só gordura, passar os nutrientes, gordura na parte que é proteína, passar os líquidos e tal. Então ela tem assim
essa bipolaridade. Então ela deixa dessas duas biconstituição. Então ela deixa entrar água, sair ar, entrar ar, sair ar, entrar nutriente, sair nutriente, tá? E ela também tem essa função de proteção. Se um vírus bate na porta, ela tentando entrar, ela vai lá e ó, aqui não dá, né? Quando você toma a vacina serve justamente para isso, para mandar um aviso lá, não entre aqui, vírus. Mas a gente vai falar daqui a pouco, nessa aula ainda mesmo, tá? Mas então, qual que é a função da membrana plasmática? 3 funções: estrutural, proteção e troca de água e nutrientes, trocas gasosas, trocas de líquido e nutrientes com o ambiente, beleza? Essa é a membrana plasmática, lembra daquela casca crocantinha do ovo. Depois você vai ter o que? O nosso citoplasma, aquele interior da célula. O citoplasma, pessoal, comparando com o nosso ovo frito, seria a clara, né? A clara que vai coagulando, né? Vai solidificando lá quando vai fritando, vai ficando branquinho e tal. E olha só a coisa interessante. O citoplasma, ele é da mesma constituição, da mesma composição que a clara do ovo. O citoplasma ele é composto de proteínas solúveis em água. E a clara do ovo também é constituída de proteínas solúveis em água, né? E o que acontece no citoplasma? Bom, no citoplasma, além de ter essa estrutura gelatinosa, né, esse gel proteico, né, ele serve também como um meio para os órgãos da célula ficarem abrigados ali e a célula realizar o seu metabolismo, tá? Pô, professor, mas a célula tem órgão? Tem, só que a gente chama de organela, né? Não chama de órgão. Mas não é órgão tipo coração, fígado, baço, essas coisas. Não, são órgãos próprios das células, tá? São os ribossomos, os retículos, vacúolo, tudo isso daí, complexo de Golgi, tudo mais. Tá? Tem uma lista enorme aqui para a gente falar um pouco sobre eles. Então eles são órgãos que têm a mitocôndria, são órgãos que têm as suas organelas, né? As suas funções específicas dentro do citoplasma. Então o citoplasma é onde acontece o grande metabolismo da célula, onde ela tem as operações de respiração, né? A síntese de alguma coisa, de um nutriente, tal, processamento de nutriente. Então aí é onde tudo acontece em termos de metabolismo. Então vamos pensar que se a célula fosse o corpo humano, a membrana seria a pele, né, a epiderme, né, que protege a gente do efeito externo. O citoplasma seria esse plexo solar aqui onde ficam nossos órgãos vitais. Tá faltando o quê? A cabeça. E quem que seria a cabeça da célula? A cabeça da célula é a nossa gema do ovo, ou seja, o núcleo, tá? O núcleo ele é muito importante por vários motivos. Primeiro, dentro do núcleo estão abrigados os materiais genéticos da célula, tá? Subentende-se DNA e o RNA, DNA principalmente. Dentro do DNA, pessoal, está toda a identidade daquele ser vivo, daquela célula, né? Ou da célula unicelular ou do ser vivo em si, completo, tá? Dentro do DNA está toda a informação que aquela pessoa tem que ter, que aquele indivíduo, aquele ser vivo tem que ter, não só pessoa, né? Qualquer ser vivo, tá? Bom, o DNA fica protegido dentro do núcleo. E além disso, é dentro do núcleo que ocorre os processos de síntese proteica, né? E da onde saem os comandos para a célula se dividir. Então, primeiro ela vai se dividir de que maneira? Dentro do núcleo, ela já vai sintetizar um outro DNA, né, aos poucos e tal, e aí vai chegar uma hora que ela vai dar um comando para o resto da célula e falar assim, ó, pessoal, vamos dividir aqui que eu tô com 2 DNA aqui, tá na hora de a gente se dividir e criar 2 células. Então ela se reproduz dessa maneira. Então isso aí acontece aonde? Dentro do núcleo. O núcleo ele vai sintetizar as proteínas que serão utilizadas na produção do novo DNA e da nova célula, né, da célula nova, né? Então a célula vai se duplicar graças ao que acontece dentro do núcleo. Por isso que o núcleo tem que ficar protegido pela carioteca, porque ele tem uma função super complicada, super responsável ali, né, de sintetizar proteínas, né, dar os comandos para a célula para criar um indivíduo novo. Né? As células se reproduzem dessa maneira. Depois a gente vai ter uma aula só sobre isso aí, sobre meiose e mitose, que é reprodução e divisão celular. Tá? Então, pessoal, qual que é a principal função do núcleo? É a síntese proteica e abrigar o DNA, o material genético, tá? O DNA e os RNAs, que lógico, vão ser, além de ter toda a informação genética daquele indivíduo, também vai ter o quê? Toda as informações para, né,
dividir para criar uma célula nova, tá joia? Muito bem. Então essas são as três principais estruturas da célula: membrana plasmática, citoplasma e núcleo, tá? Essas descrições que eu dei aqui e tal, a gente está fazendo mais referência à célula eucarionte. Qual que é a principal diferença entre eucarionte e procarionte mesmo? O eucarionte possui a carioteca, a membrana do núcleo, e o procarionte não. Muito bem. Ok, agora vamos falar daquele cara lá que eu falei lá atrás, que eu vou falar de novo dele, que é aquele cara que vem causando muita confusão, tá? O vírus. Pessoal, mais uma vez, o vírus não é considerado um ser vivo, tá? O vírus ele é um parasita celular obrigatório ou um organismo acelular, tá? Ele não tem a estrutura celular completa. E qual que é a estrutura celular do vírus? O vírus ele tem o que? Um material genético que pode ser tanto DNA ou RNA, tá? O capsídeo, que é mais ou menos uma proteção, uma cápsula que envolve esse DNA, tá? E uma estrutura tipo uma membranosa, assim, que é composta de glicoproteínas, como se fosse um envelope, que é para ele, como se fosse uma membrana, assim, que foi um envoltório dele. O resto ele não tem as mesmas estruturas que a célula tem, tá? E como que ele se divide então? Ele vai lá, ele entra na célula, ele bate na porta da célula, ele entra dentro da célula, ele vai até o núcleo, e lá no núcleo ele injeta o DNA dele, ou o RNA dele. Aí o que ele faz? Ele pirateia a célula. Ele vai lá, ele hackeia, literalmente. Ele vai lá, copia as informações da célula, passa as dele para a célula, e a célula vai trabalhar para ele. Aí a célula produz um monte de novos vírus lá dentro. Quando a produção já deu o suficiente, ele mata a célula arrebenta e os vírus caem no organismo. Aí cada vírus novo que cai no organismo vai lá e encontra uma célula nova, sadia, e faz o mesmo processo. Imagina, então se vai lá, produz 10 numa célula, aí esses 10 que saem, as próximas 10 células vão produzir mais 10. Então 10 vezes 10, 100, aí de repente vai ter 1000 células. Vai crescer de uma maneira exponencial, então vai ser uma coisa assim, extremamente viral, né? Por isso que chama viral, né? Viral é um conceito que a gente usa aí na internet, coisa moderna, mas o conceito viral é justamente por causa disso aí, porque o vírus ele se reproduz muito rápido. Por quê? Porque ele vai lá, ele parasita a célula produz vários outros vírus para ele, e vários desses vírusinhos que saíram vão produzir outras mesma quantidade, imagina, vai multiplicando sempre de uma maneira exponencial. Tá? Bom, e como que eu controlo isso aí? Bom, não tem remédio para vírus, não tem antibiótico para vírus, tá? O que você pode fazer é o seguinte: ou você tem as medidas preventivas, ou você tem o uso da vacina, tá? E o que é uma vacina? A vacina, pessoal, é uma substância, tá? Que ela leva para a célula uma informação de como é o vírus. E aí ela passa para a célula essa informação e ela fala assim, ó, célula, esse aqui é o vírus. Se ele vier aqui, você não deixa ele entrar, porque ele é prejudicial. É mais ou menos assim que funciona a célula, a vacina, tá? Algumas são ativadas, outras são inativadas, mas é mais ou menos esse princípio. Quando você toma uma vacina, essa substância da vacina, ela vai até a sua célula e aí ela, né, entrega lá para a célula a informação do que é o vírus. Às vezes, né, você tem a reação, justamente um colateral, justamente por isso, porque a sua célula está processando essa informação de como seria o efeito do vírus, tá? Só que daí ela não segue adiante. Tá? Ela não segue adiante. Por quê? Porque ela não vai produzir um vírus lá dentro dela. Ela só vai sentir o primeiro sintoma, que é justamente o quê? Codificar aquilo ali, ó, para não permitir que o vírus encaixe, né? É como se fosse um treinamento, né? Aquele treinamento de incêndio, né, que tem nas empresas, né? Tá? É uma simulação. Então, no começo, essa reação alérgica, né, essa colateral, é como se fosse uma simulação do efeito do vírus, no primeiro efeito na célula, né, tá? Só que ele não vai adiante, é uma simulação. Daí depois,
a célula imunizada ela já tem toda a informação de que, ó, isso aqui é um vírus, tá? Então eu não posso permitir que esse cara chegue aqui no meu organismo e invada, tá? Então é esse que é assim que funciona a vacina. É seguro? Sim, é seguro. Porém, existem vírus e vírus, tá? Os vírus de RNA são os mais complicados, porque são os vírus que têm maior mutabilidade, ou seja, é mais difícil você conseguir arrumar uma vacina para ele, porque ele muda assim de característica muito rápido, né? Ele é muito mutante. Então ele tem assim, não é que ele cria resistência, ele muda a informação dele, então é difícil ter uma vacina que consiga capturar aquela informação e passar para a célula. Às vezes, quando isso acontece, o vírus já está com outra informação, já está com outro disfarce, então ele consegue burlar a segurança. Agora, o vírus de DNA, ele é muito mais estável, tá? É muito mais fácil você sintetizar uma vacina, tá? E aí essa vacina, ela vai manter aí, tá, a informação na célula. Por isso que existem vacinas que a gente toma quando é mais jovem, quando é criança, que é para prevenir aí determinadas doenças durante vários anos, ou para a vida toda. Tem umas que a gente toma que tem que revalidar. Por quê? Porque daí ela vai perdendo efeito, porque nesse meio tempo pode ser que o vírus desenvolva outra identidade, ou até mesmo porque ela realmente perde o efeito, tá? E tem vacinas que você tem que tomar com uma frequência maior. Por exemplo, as vacinas da gripe, que tem vacinas anuais, né? Por quê? Porque cada ano o vírus ele consegue mudar, consegue surgir uma estirpe diferente, né? O vírus da gripe é um vírus de RNA, então ele é mais mutante do que os vírus de DNA. Então todo ano você tem uma versão atualizada da sua vacina, beleza? Tem vacina que você toma uma vez para a vida toda. Tem uns que toma de 10 em 10 anos e tal. E tem vacina que você tem que tomar todo ano. Agora, nessa época do Covid, né? Cada vez que saía uma cepa nova lá tal, opa, vamos ver, eles desenvolviam vacinas capazes, né? Capaz de identificar, né? Essa nova variante, tá? E agora, aparentemente, parece que está tudo, né? Não digo erradicado, mas está tudo sob controle. Por quê? Porque houve um trabalho de vacinação, né, e não houve tanta mutabilidade do vírus nesse caso, beleza? Muito bem, então seria isso aí, a nossa aula de biologia aí sobre citologia, sobre, né, as partes das células, sobre principalmente o vírus e as vacinas, né? Tá? Uma comparação bem legal que eu gosto de fazer sobre vacina é o seguinte, pessoal, vocês já viram aqueles filmes antigos de Velho Oeste? O cara tem o cartaz lá com a foto do bandidão lá, procurado, wanted. Então é mais ou menos isso, tá? A vacina vai lá, leva o cartaz lá na porta da célula e fala assim, ó, não deixa esse elemento entrar aqui que ele é perigoso, tá? Ele vai te prejudicar. E aí a membrana plasmática, né, o interior já põe lá um aviso que não é para entrar e já estão preparados. O núcleo já reconheceu, né, já fez a simulação, já passou a informação para o citoplasma e para a membrana plasmática e falou assim, ó, esse aqui não entra aqui, beleza? Já está vacinado, literalmente, beleza? Muito bom, pessoal. Então é isso aí, um resumo rapidinho. 3 partes principais da célula: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Diferença entre procarionte e eucarionte. Procarionte não tem carioteca, carioteca, membrana do núcleo. Eucarionte tem, tá? E quanto à quantidade de células, unicelulares, uma única célula, pluri ou multicelulares, várias células. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença e interação de todos aqui. Essa foi a nossa aula de biologia de hoje, tá? Nossa live de biologia, tá? E é isso aí. Continue acompanhando aí os nossos canais online, tá? O grupo do WhatsApp da escola. Não deixe de procurar aí a sua unidade para fazer parte aí da experiência presencial. Vem aí um dia assistir uma aula com a gente, tá? Bem legal. Você tem 2 horinhas ali para discutir bastante o assunto, tá? Tirar dúvida e para trocar uma ideia com a galera mesmo, trocar uma experiência, que é uma coisa super legal. Quanto mais experiência você tiver, mais tranquilo você vai lá. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo encontro.